Acabei de assistir o 5º episódio da segunda temporada de The Last of Us e finalmente resolveram um grande problema que tá rolando durante essa segunda temporada. Esse episódio aqui pra mim consertou. Então vamos falar sobre isso, é claro. Esse vídeo vai ter spoiler, tá? Se você ainda não assistiu o 5º episódio, vai lá assistir e depois volta. Então vamos lá, eu queria começar falando da cena final do episódio, tá? Já falando do último momento, porque foi o momento mais impactante. É um momento muito impactante nos jogos também, então vamos falar sobre isso. A Ellie finalmente encontra uma das pessoas ali que tava junto com a Abby na morte do Joe, né? Ela encontra a Nora. E cara, essa cena é idêntica aos jogos, tá? A perseguição, a Ellie encontra ela lá no hospital, sai correndo atrás dela. Tudo igual, elas entram num lugar lá onde tem esporos, né, que eu já vou falar sobre isso, e a Ellie tortura ela com um pedaço de ferro ali, né, cara. Foi muito importante aqui pra série, porque a gente tá vendo uma Ellie, desde o começo da temporada, muito tranquila. Ela faz piadinha, ela ri, ela tá feliz. Agora no começo do episódio mesmo, ela faz umas piadinhas com a Dina lá, quando a Dina tá triangulando os bagulhos lá no mapa, ela fica rindo e fazendo piadinha e tal. A Ellie no jogo, cara, depois que o Joe morre, eu falei isso no vídeo anterior, depois que o Joe morre, não tem mais sorriso, não tem mais piadinha, é só desgraça, só tristeza o jogo inteiro, entendeu? E esse episódio, né, porque eu não acho que é só essa cena específica, tem uma outra cena mais no começo também que eu já vou falar, eu acho que botou a Ellie nessa posição. A Ellie completamente badass, completamente violenta, completamente perdida e apenas com foco de vingança. Ponto final, ela não quer saber de mais nada, ela quer se vingar e ponto. Cara, no jogo é o bagulho, cadê a Abby? Cadê o outro? Cadê o fulano? Não sei o que, vamos indo, vamos atrás até achar a Abby, tá ligado? Não tem papinho. Na cena dela torturando a Nora, eu acho que a gente vê essa Ellie do jogo. Eu reconheci ela ali, tá ligado? E a Bella Ramsey, é aquela coisa que eu já falei em vários outros vídeos. Sei que tem gente que não gosta, que ela não parece muito a Ellie fisicamente, mas ela se transforma na Ellie de um jeito, ela é uma baita atriz. Essa cena aqui, ela tem uma presença nessa cena que é de louco, assim. Ela mandou muito bem nessa cena e foi uma cena muito impactante, muito boa. Inclusive o Craig Mazin, né, o criador da série do Last of Us, né, ele falou numa entrevista que teve uma cena que eles fizeram que ele não reconhecia a Bella Ramsey, que ele nem gostou de ver ela atuando daquele jeito, tão violenta que ela tava. Eu acredito que ele tava falando dessa cena. Você acha que a Ellie tá se transformando na Ellie que ela tem que ser dos jogos, ou você ainda acha que tá faltando alguma coisa? Ou você acha que tava de boa desde o começo da temporada? Comenta aqui embaixo e a gente discute. Tá, agora vamos voltar falar mais do começo do episódio até chegar nessa cena final, beleza? A gente tinha a Ellie e a Dina lá no cinema, né? A Dina fazendo um plano pra como elas podem chegar até o hospital, né? Onde tava, supostamente, onde eles sabiam que tava a Nora. No meio do caminho, veio um bando de corpo ali dos serafitas, né? E tal. E a Ellie fala, pô, eu acho melhor tu voltar, tá ligado? Não faz o menor sentido tu tá aqui, tu tá grávida e tal. Que é um questionamento da questão dela tá grávida que vem mais cedo no jogo, né? Mas tudo bem. Aí eu achei muito legal como a Dina responde a Ellie, né, cara? A Dina, nesse momento, parece que tá mais no foco da vingança do que a própria Ellie, tá ligado? E aí ela conta a história da primeira pessoa que ela matou. Eu achei muito legal essa história. No jogo, essa história é contada de uma forma muito mais... não é em nenhum momento muito dramático. É só uma conversa... Enquanto você tá jogando em gameplay, as personagens estão conversando, a Dina conta essa história. Que ela fala, quando ela era pequena, a mãe e a irmã dela foram mortas. Ela viu o cara que matou elas e ela conseguiu matar o cara naquele momento. E ela fala, cara, se eu tivesse visto aquilo, que nem você viu, né, o Joe sendo morto, e eu não tivesse matado aquela pessoa naquele momento, eu perseguiria essa pessoa até o fim da terra, tá ligado? E aí você vê que a Dina tá com esse foco da vingança, tá ligado? Ou pelo menos ela tá... E parece que ela dá uma acordada na Ellie naquele momento. É essa cena, junto com a cena final, que eu acho que a Ellie acorda um pouco mais pro que ela precisa fazer, tá ligado? E aí, beleza, elas decidem seguir, elas chegam lá na base dos Wolves e elas entram por um prédio que supostamente tá abandonado. Cara, aquela cena do prédio foi muito legal. Foi uma das cenas mais terror, eu acho, que a gente teve nessa temporada, sem a menor dúvida. Com os Stalkers lá, né, que são os infectados, que são inteligentes, vê eles lá tudo esquisitos, assim, em cima da caixa, não sei o que, e vai aparecendo outro, vai aparecendo outro. Cara, muito sinistro. Todas as cenas de ação, assim, com os infectados nessa temporada estão muito boas, muito bem dirigidas. Aí elas estão lá lutando contra os infectados, não sei o que, a Dina tá na caixa, a Ellie tá sendo atacada por vários. Aí um leva tiro, outro leva tiro, outro leva tiro. Aí tu vê quem aparece lá, tu não sabe quem é, não deu outra. Era o Jesse, e ele fala uma coisa muito importante, tá? E aí, uma coisa que eu falei em vários outros vídeos, como mudança dos jogos muito drástica, eles meio que resolvem aqui, entre aspas, de algum outro jeito. Que é o quê? O Jesse fala que é ele e o Tommy estão em Seattle. No jogo, isso eu não quis falar nos outros vídeos pra não dar spoiler, a primeira pessoa que vai pra Seattle pra querer se vingar é o Tommy. Quando a Dina e a Ellie estão explorando Seattle, elas passam pelos lugares que o Tommy já passou. Elas veem coisas que o Tommy fez. O fato do Tommy estar em Seattle é uma coisa muito importante. Muita gente estava muito frustrada com o fato do Tommy não ter ido pra Seattle. E eu falei nos outros vídeos, cara, eu acho que eles vão fazer isso de outra forma. O Tommy vai vir de alguma outra forma. Finalmente, muito bom. Ele e o Jesse estão no Seattle, então gostei disso. Aí eles fogem, eles chegam num parque, e aí você vê que os Wolves não entram no parque, né? Aí você já saca que tem alguma coisa errada ali dentro. E a gente vê finalmente um dos rituais
dos Serafitas. Que a gente já tinha visto lá no episódio, 2 episódios atrás, eu acho, aqueles caras pendurados com a tripa pra fora. Completamente bizarro. Pendura um cara, né? O cara abre a barriga do maluco, cai as tripas todas pra fora. Bizarro. Falando desse ritual, eu queria mencionar um comentário que eu tive no meu episódio anterior, do André C84. Botou um comentário muito interessante, como isso é uma referência de algo que era feito na Idade Média. Eu não sabia disso, achei muito interessante. Que o intestino, ele era considerado um órgão podre, pela questão de ser onde passa as fezes e tudo mais, né? Então, eles, quando homens ou pessoas pecavam, eles tiravam o intestino, eles arrancavam o intestino fora. A gente vê os Serafitas justamente falando isso, tirando o cara dos pecados dele, né? Que aquele cara, aquele wolf, né? Aquele lobo era um pecador. Então, uma referência a algo que era feito na Idade Média. Então, obrigado aí, André C84. Um comentário muito interessante. Esse momento no jogo, a gente jogando como a Ellie, a gente encontra os Serafitas lá. E, cara, a gente mata um bando de Serafita, tá ligado? E essa é outra coisa que também eu acho que tá faltando aqui na série. A Ellie não tá matando muita gente. Tudo bem que num jogo você tem que matar muita gente, tá ligado? Porque é um gameplay, tá ligado? Então você tá acompanhando a história, mas você tem que ter gameplay, você tem que ter ação. Eu não tô dizendo que a Ellie tem que matar a mesma coisa de gente que ela tá matando no jogo, tá? Mas ela não mata absolutamente ninguém. A única pessoa que ela matou essa temporada até agora foi, eu acho que um cara, 12 episódios atrás, que ela choqueou o cara lá naquela estação de TV. E aí a Dina leva uma flechada, o Jesse encarrega ela e leva ela de volta pro cinema. Fala, vamos se encontrar depois e tal, que a Ellie ia dar tiro pro alto pra levar os Serafitas pra ela, enquanto o Jesse e a Dina fogem. E eu achei muito maneiro, cara, que ela tá fugindo e ela vê o hospital. E aí ela decide focar. E essa Ellie focada que eu tava sentindo falta. Ela sabe que a Nora tá lá dentro, ela não dá outra. Ela entra e aí vamos falar dos esporos, né? Falando da primeira cena do episódio, a gente tem 2 mulheres lá conversando. Ela diz que manda um esquadrão para dar uma investigada no andar de baixo do hospital. Eles não sabem o que tem lá e tal, eles acham que vai ser só alguns infectados e tudo mais. Só que aí o cara manda um rádio de volta falando, ó, fecha a gente aqui, a gente tá infectado. Não deixa ninguém entrar nesse lugar, porque o gás vai sair e vai infectar todo mundo. Esse gás, já falei isso no vídeo anterior, ele é algo que tá no jogo em vários lugares. Então durante o jogo, em vários lugares que você entra, você tem que botar uma máscara de gás pra não ser infectado. Eles decidiram não ter isso na primeira temporada. Parece que foi uma decisão pra, tipo, evitar ficar botando máscara na cara dos atores e tudo mais. Agora eles iam trazer de volta. Então eu achei muito legal que eles trouxeram de volta, trouxeram de uma forma muito interessante, porque essa cena, cara, dela conversando com a outra, foi muito legal, tá? E quando é revelado que o cara que pediu pra ser trancado lá dentro era o filho dela, cara, eu achei muito tenso, assim, muito maneiro, uma decisão muito pesada. E eu vendo os comentários do episódio, né, o Neil Druckmann, que é o criador tanto da série quanto do jogo, né, ele é o cara que criou a história, ele fala como essa personagem, ela sacrifica o filho dela, ela fecha o filho dela lá dentro, pro bem da comunidade, e como isso é diferente do Joe, que o Joe não teria feito isso nem ferrando, tá ligado? Que o Joe, que ele faz, ele mata um hospital inteiro pra salvar ele, né? Então eu achei uma comparação e um paralelo legal. Quando a Ellie entra no hospital, a gente vê, ela encontra a Nora, e é o diálogo idêntico ao jogo, tá? Que ela fala, pô, você lembra de mim? O Joe teve o que ele merece, não sei o que. Ela joga uma coisa na cara da Ellie e começa a perseguição. Ela chega num lugar lá embaixo no hospital, só que esse lugar no hospital, ele não tá preso apenas pelo fato de ter esporos. É um lugar que, se eu não me engano, é um negócio que tem infectado lá há muito tempo, então tem infectado pra caraca, um negócio que tem infectados muito evoluídos, inclusive ela chega lá, a Nora não tem mais pra onde fugir, ela tá lá meio quase sendo infectada, ela vê a Ellie respirando os poros, né, e reconhece que realmente ela é a garota não infectada, que é verdade, não é um rumor apenas. E cara, a cena foi muito sinistra. Eu tava com medo que eles não iam fazer a cena tão violento quanto no jogo. O jogo é muito violento. A Ellie realmente fica questionando, cadê a Abby? Cadê a Abby? Cadê a Abby? E sentando o cano na cara da Nora. Não deu outra, eles fizeram igual. E como eu já falei no começo do vídeo, eu achei muito bom como eles fizeram. Acho que funcionou bem demais. Bella Ramsey realmente se transformando na Ellie que ela tem que ser. E espero que a gente continue vendo isso nos próximos episódios, né? Uma pena que a gente só tem mais 2 episódios, tá? Quase esqueci de comentar uma coisa importante que aconteceu nessa cena, então voltei aqui pra falar rapidinho. Cara, nessa cena, quando ela tá torturando a Nora, fala pra Ellie o que o Joe fez e tudo mais. E que o pai da Abby, que é o médico que poderia criar a cura com a imunidade da Ellie, né? E a Ellie fala que não se importa, dando a entender que ela sabe o que aconteceu. Então até então a gente não sabe se a Ellie sabe ou não o que o Joe realmente fez. O Joe matou todo mundo no hospital pra salvar a Ellie, né? Porque ele sabia que a Ellie ia morrer. Aqui, quando a Nora conta, a Ellie realmente não tem reação nenhuma e fala, eu não me importo. Dando a entender que ela sabe o que aconteceu no hospital lá na primeira temporada. E uma coisa legal também, né, que essa cena tem. Quando ela tá com o cano lá de metal, é claro que é uma coisa muito similar ao que a própria Abby fez com o Joe, né? É muito parecido, né? É claro, você vê o cano, tem até um formato que relembra, que mostrar a Ellie fazendo uma atrocidade dessa, que nem a própria Abby fez com o Joe, acho que essa comparação das 2 cenas é algo muito interessante e é uma das mensagens que o jogo tem, né? O que aquele acontecimento que a Ellie sofreu
onde isso vai levar ela. E a gente vê lá um flashback, né, a última cena, a gente vendo de volta o Joe e a Ellie juntos ali em casa. Achei um baita episódio mesmo. Achei que a cena de ação lá com os zumbis, com os stalkers foi boa demais. De maneira sendo serafitas. A cena final, como eu disse, que é uma das cenas mais impactantes, funcionou aqui e já é uma das cenas mais impactantes da série pra mim. Então, acho que eles fizeram o que eles tinham que ter feito. E parece que a gente realmente tá vendo a Ellie sendo a Ellie que ela tem que ser nos jogos, né? Que é uma coisa que todo mundo que tem criticado desde o começo da temporada. Acho que agora parece que a gente tá chegando lá, então um excelente sinal. É isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você tá achando da Ellie. Comenta tudo aqui embaixo e a gente discute nos comentários, beleza?